Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecer para Transformar. Esse é mais um vídeo do ciclo de estudos EPED 2024, que estamos estudando as obras de Oswaldo Polidoro. EPED é a sigla para Espaço Permanente do Estudo Divino Monismo, ou Consciência da Unidade. E o que é Consciência da Unidade? Oswaldo Polidoro ensina no livro Evangelho Eterno e Nações Prodigiosas a maior mensagem endereçada à humanidade em todos os tempos, e convido que todos leiam e estudem. Ele diz assim: tudo no universo tem por objetivo sagrado a finalidade, a volta à unidade ou Deus em equidade vibracional. Essa realidade jamais mudará no infinito e na eternidade. Muito lindo isso. Eu sou a Tânia, integro o grupo Estuda as Verdades Fundamentais Restauradas e Complementadas por Oswaldo Polidoro. E a nossa proposta é fazer as pessoas refletirem sobre o modo como pensam, sentem e agem no meio de todos esses estudos para crescerem, para se modificarem intimamente e melhorarem as suas vidas, né? E faço a seguinte provocação. Para nos melhorarmos espiritualmente, precisamos ter uma religião. As religiões existentes no mundo hoje representam um caminho seguro para a evolução de cada um de nós. As respostas estão no livro Confissões de um Padre Morto, que estamos estudando aqui no EPED. Vamos abordar hoje o 3º capítulo. Mas antes quero lembrar que todos vocês podem mandar uma mensagem para o WhatsApp e ganhar o livro Confissões de um Padre Morto, de Polidoro. Caso você queira baixar o PDF, é muito fácil e totalmente gratuito. É só entrar no site conhecerparatransformar.com.br e aproveitar e ler o conteúdo na íntegra, né? Esse livro traz grandes advertências sobre o pós-morte daqueles que acreditaram piamente nos sacramentos das religiões formais do mundo, utilizando o nome de Deus e do Cristo. Esse livro deveria ser lido por todos os religiosos profissionais para ver o que acontece, o que poderá acontecer com eles após o desencarne, né? E esse livro nos questiona se o que temos comprado, literalmente, como religião no planeta, tem provocado mudanças profundas em nossa intimidade a ponto de nos tornar melhores. Lembramos aqui que adotar um credo não significa obter o direito de dispensar um bom comportamento em sociedade, fazendo por cima da lei de Deus o sagrado tratado de sociologia, pois a vida nunca deixará de ser de relações. No vídeo de hoje, vamos analisar 3 casos de atendimento espiritual que o Padre Adão acompanhou, por estar em pleno curso prático no entendimento e na aplicação das leis divinas. Então, vamos lá. Juntamente com Egas, o seu instrutor, ele vai atender um padre, uma mãe de família e um positivista. O padre estava em zona inferior do astral. Atraído para aquele lugar pela sua própria vibração, ele revivia no mundo espiritual o seu papel de padre déspota, de modo extremamente fanático, e fazia o seu catecismo em meio a humanidades devedoras que sofriam e purgavam nas mãos de chefes violentos e cruéis. Que coisa triste a gente ver como vivem as humanidades nos planos inferiores do astral. Mas chegou o tempo dele melhorar, desse padre melhorar. Ao ser convidado a sair daquele triste lugar, o padre chamado Gaspar esbraveja com um grupo de socorristas. Não vedes que estou em franca função outorgada pelo Senhor? Que faço aqui que não seja cumprir mandato superior? E o instrutor responde: mandato religioso não é privilégio de certos homens e certas classes ou organizações. Mandato religioso é obrigação de todos em conhecimento da verdade e aplicações fraternais. Nas zonas superiores não existem dessas coisas, que por esses baixios se desenvolvem à vontade de qualquer déspota. Nas zonas melhores, cada qual levanta no seu íntimo o tabernáculo da fraternidade cósmica. Ninguém tem a pretensão de precisar pensar pelos outros, sendo que cada qual dá de si o exemplo mais santo.
É importante esse pontinho para a gente destacar que as religiões pensam por nós e a gente não pode deixar que outros ou terceiros raciocinem por nós mesmos como Deus que somos em processo evolutivo. O padre foi avisado que se recusasse a ajuda que vinha da diretoria planetária, iria migrar para zonas piores. Ele pensa, reflete, concorda em sair dali. Vai morar na mesma região de Adão, para estudar com afinco sobre as leis espirituais. E ao assistir uma sessão mediúnica na casa de Jasmin, na Crosta, o padre Gaspar faz uma confissão de culpa sobre o mediunismo generalizado por Jesus. Ele admite que o culto católico foi a corrupção prevista por Jesus por ser a antítese do Consolador estabelecido na festa de Pentecostes pelo Cristo. Ele admite o crime que o catolicismo cometeu contra o mediunismo generalizado, né? Já o segundo caso girou em torno do atendimento de uma mulher que logo iria desencarnar. Tratava-se de uma avó que tinha tido 12 filhos e dezenas de netos. Em torno dela havia muita luz por todo o amor que ela praticara durante a encarnação. O Adão ficou emocionado ao assistir o desencarne dessa avó. Diz ele, né? Ali evidenciava o abandono lento do corpo por aquela que tanto bem havia espargido no mundo em forma de cuidados maternais. Faço aqui um outro adendo, uma outra parada estratégica, porque a gente fala assim, a mulher que é mãe não trabalha. Ó, cuidados maternais é um trabalho divino na crosta. Então é importante a gente valorizar aquelas mães que se dedicam tanto aos seus filhos, né? Não trabalham fora, mas cuidam com muito amor da sua família. Já tinha eu visto coisas belas, mas meu coração de homem da morte ficou suspenso ao observar o que garante a um espírito o apostolado maternal bem vivido. E o outro caso, o terceiro caso atendido, foi de um positivista. Ele tinha desencarnado e acabou ficando na casa, junto aos familiares. Mas ele se questionava por que ninguém lhe dava atenção. Afinal, ele estava vivo. Depois de algum tempo, pelas conversas ouvidas, começou a desconfiar que havia alguma coisa errada, né? Que ele havia desencarnado. E o que fazer? Ao ver a comitiva espiritual na frente dele, ele disse: estando vivo depois da morte, cumpria reverenciar a vida e suas consequências. Tornar-me positivista em virtude de umas mazelas observadas na vida de um padre. Olha só a decepção dele com o padre. Mas os estudos de física e química indicaram-me o positivismo como regra de fato. E não me envergonho disso, sem ser que ele não convida a pensar na imortalidade da alma, vindo assim a sofrer duras perdas. Aqui estou, portanto, para tomar o rumo que bem desejardes. Não sou um santo, mas sei respeitar o direito alheio, sendo capaz de ser útil ao próximo. Muito lindo o depoimento dele, né? Como ele procurou na encarnação fazer o bem ao semelhante, mereceu a visita de Adão e Egas para retirá-lo dali. Interessante a gente destacar que dos 3 casos atendidos aí pelo Adão e por essa comitiva, que foi parado no pior lugar do mundo espiritual foi o caso do padre, tido na terra como um sábio e como um santo. Bom, estamos no terceiro episódio do livro Confissões de um Padre Morto e vamos saber agora o que aconteceu com esse padre 30 dias após ser recolhido. Ele estava imerso em novos preparativos educacionais. Não ostentava mais as vestes clericais. Tinha aprendido que vir para a morte iludido com as pomposidades dos sectarismos religiosistas significava topar com barreiras vibratórias intransponíveis. A gente vê aí que Deus é lei, elementos e fatos, né? Não tem discussão. Mais educado espiritualmente, Gaspar vai trabalhar com Adão. A tarefa deles é arrebanhar almas aos serviços necessários, subtraindo-os dos tredos ou traiçoeiros países do astral. Junta-se a eles um amigo hindu de Gaspar chamado Moandas, chefe de plano bem superior, para orientá-los em determinadas tarefas. Numa das visitas, avisa aos 2 pares que deverão reencarnar em breve. Ambos os missionários levam um baita susto. Tinham medo de errar de novo. Mas Moandas avisa que antes teriam de ver experiências marcantes no sentido de prepará-los para essa nova vida. E, de fato, isso aconteceu.
E foi por meio de um sonho que ambos tiveram no mundo espiritual que se revelou como uma espécie de visão consoladora. Nesse sonho foram convidados por Moandas e pela mãe de Adão para um retiro em reino espiritual bastante superior. Foram para uma linda cidade celestial. Tiveram seus poderes imensamente dilatados. Perceberam que as roupas dos habitantes desse reino eram feitas de luz. Numa sala imensa, viram um projetor de cristal até regredir, até se fundir na unidade cósmica e depois voltar a aparecer. Viram a marcha lenta da evolução das civilizações. Depois a figura de Jesus em grande esplendor, rodeado de seres altamente divinizados. Jesus se fez bem próximo dos dois para dizer com extremos de inteligência e de bondade: preciso de verdadeiros discípulos, de irmãos que saibam amar. E os dois acordaram. A visão superior foi de grande estímulo para os dois padres e serviria como potente laço de influências positivas para eles quando reencarnassem. Com grande receio ainda de fracassar, Padre Adão confessa a sua mãe: estamos dispostos a trabalhar. O que pediremos, porém, é para que nos facilite a encarnação em ambiente espiritista, para que possamos trabalhar em nós mesmos contra a embalagem clerical, que tanto defrauda no espírito a tendência natural aos melhores conhecimentos. Não queremos mais, em nome do Senhor, negar a verdade. Estava programado para eles, para os dois, o atendimento de inúmeros casos, onde iriam adquirir grandes competências para combater em si mesmos as tendências sectárias antes deles reencarnarem. E Ambrósio, amigo da família de Agildo, os convidava para o trabalho. Ao atuar nas zonas inferiores do astral, o Padre Adão fica pasmo, surpreso com o fanatismo doentio e o culto à idolatria que ainda enxameavam, inundavam as mais diversas faixas vibracionais. Observa ele que limitadíssimo número de pessoas desencarnam em condições respeitáveis. E como melhorar essas idas e vindas pouco proveitosas? Pergunta ele. Educação é a palavra-chave. Conclama o Padre Adão. Reclamam de nós educação, e sem ela nada se poderá fazer. Ela, no entanto, é fator que deve começar a ser cuidado nos círculos carnais, educar em todos os sentidos, para que não venham para cá mais torvos do que até aqui tem vindo, todos os dias, às dezenas de milhares. Olha que tristeza. Para sanear os baixios carnais e astrais, ele afirma a importância do conhecimento, do divino monismo, de cada um é um templo de Deus, que é espírito e verdade. E ele ressalta: é 1000 vezes mais decente que viva em estado de prece, pelo perene sentir em si a soberania divina e o culto do amor, do que andar repetindo fórmulas viciadas, cabalísticas, supersticiosas e intelectualmente idólatras. Sendo Deus presente, a válvula progressiva, a reencarnação, os instrumentos do progresso, o culto do amor e da ciência, a religião com R maiúsculo é fraternidade esclarecida. E aí nós podemos nos perguntar: qual é a verdadeira educação espiritual que tanto clama aí o Padre Adão? E Polidoro responde essa questão no livro Textos Divinos 3, ao dizer que a verdadeira educação começa e termina na moral e no amor divino. Na moral divina, porque o homem sem moral torna-se o pior dos animais, aquele que pode pôr a inteligência a serviço do mal. E no amor divino, exemplificado por Jesus, porque o espírito nos seus primórdios evolutivos, como nesse planeta e nessa humanidade, sem renúncia, nada consegue. Os grandes inimigos internos do espírito são egoísmo, orgulho e vaidade. E Padre Adão testemunha a falta da verdadeira educação espiritual ao reconhecer que na Terra fez da fé um meio de vida e empregou tempo em propagar o desvirtuamento do verdadeiro cristianismo, E os desdobramentos da corrupção dos verdadeiros ensinos do Cristo, ele observa nos atendimentos do mundo espiritual. Ao abordar, junto com Ambrósio, o irmão que vinha atormentando ao encarnar de maneira perversa, Pelos vários casos, ele vê o fracasso da educação espiritual na Terra,
Esse espírito obsessor já tinha tomado ciência que estava desencarnado há mais de 250 anos. Já havia sido doutrinado numa sessão espírita, mas queria se vingar e meter aquele outro espírito, né, encarnado no hospício, porque ele tinha praticado ações terríveis contra ele no passado e ele não tinha perdoado. Vejam só os resultados da ignorância. Crime não é fortaleza, crime é vibração inferior. No caso desse espírito, não sabia, mas estava registrando em si mesmo muitas marcas negativas, chagas em seu perispírito, teriam de ser ressarcidas um dia por meio de vidas expiatórias. Ele estava atrasando a sua própria evolução, né? Fazendo mal a si mesmo. Ele acionava a lei de Deus contra si mesmo. E Padre Adão faz um apelo para a boa formação espiritual. Para tais virtudes usadas, que precisa o espírito de educação. Eis, pois, que vos imploro, ó irmãos, que teis nas mãos a orientação das legiões humanas, que faciliteis aprendizados sérios, que indiqueis santos caminhos às almas, que lhes mostreis a seara interna, fora da qual toda e qualquer semeadura será perder tempo e esforços. Não existe o diabo sem ser como viciosidade humana. Se vos libertardes do interior, quem poderá convosco no exterior? Hão de poder contra a carne, mas o agente moral que sois vós permanecerá incólume. Importante ressaltar aqui que não existe Satanás, como as religiões professam, ensinam, e sim espíritos que por ignorância se rebelam, negam e fazem relativos males. Demônio é palavra grega, quer dizer apenas espírito. Lembramos que Deus passou a vida a expelir maus espíritos, né? Como é que nós podemos proceder para evitar tais aproximações? E o Padre Adão ensina: os pensamentos humanos povoam os espaços de formas pensadas, na maior parte grosseiras. É imperioso que isso se modifique, de vez que essas variações perniciosas, constituídas que são de material energético, servem de alimento às falanges menos recomendáveis. Outro tanto se dá com as emanações superiores, sendo que pelas qualidades estimulam o bem, constituindo barreira contra propósitos malsãos, né? Propósitos ruins. É pela aura pessoal que encarnado atrai ou repele agentes tais do mundo invisível. Olha que importante aí essa explicação do Padre Adão. A gente lembra que a lei de Deus ensina o bom comportamento entre irmãos para triunfar contra o mal à custa de praticar o bem. Portanto, que cada um se revista de luz pelas boas obras praticadas. Até que você já percebeu o quanto conhecimento a gente tem em cada trecho dessa obra. Fica aqui o convite mais uma vez para você ler na íntegra Confissões de um Padre Morto, por inteiro, né? E aproveitar a riqueza de todos os ensinamentos. É só entrar no site conhecerparatransformar.com.br e baixar o conteúdo. Encerramos aqui a terceira parte desse livro, fazendo uma reflexão sobre o significado da vinda de Jesus nesse planeta, que não veio fundar religião alguma e deixou a máxima suprema, né? Amai-vos uns aos outros. Para isso, lembrou o seguinte raciocínio, simples e fácil: não façais aos outros aquilo que não querereis que vos fizessem. Aprendemos esse livro com as experiências vividas pelo Padre Adão, que temos em nós mesmos o céu e o inferno, para os despertarmos em nossa vontade, pelas nossas obras, que faz de si uso sábio e amoroso. Vou fechar aqui esse nosso terceiro episódio com essas reflexões. E eu encontro você no próximo vídeo, no episódio final do livro Confissões de um Padre Morto. Não perca. Até lá.